Caríssimos, espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre climas da Europa. O clima predominante na Europa é o temperado, que tem como característica principal possuir as 4 estações do ano muito bem definidas, ou seja, o ambiente muda a sua aparência de acordo com as estações do ano, muito diferente do nosso clima tropical, em que o ambiente basicamente continua o mesmo. É muito difícil se você tirar uma foto numa estação do ano e tirar uma outra foto da estação do ano, apresentar essas fotos para a gente, elas vão ser as mesmas aqui. Se você fizer isso durante as estações do ano, tirar uma foto durante as estações do ano, em qualquer clima temperado, você vai conseguir definir em qual estação a foto foi tirada. No caso, o verão aparece com a vegetação muito verde, o outono as árvores já começam a cair as folhas, então tem uma tonalidade um pouco amarelo, marrom. O inverno geralmente está carregado com neve. E a primavera, as folhas começam a ficar novamente, retornam para as árvores, né? E existem uma grande quantidade de flores. O clima temperado predominante tem a ver com a localização da Europa, que fica numa faixa temperada. Faixa temperada tem a ver com as faixas climáticas que existem no globo, que são determinadas pelos paralelos principais. No caso aqui, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, o que está entre os trópicos predomina o clima tropical. Ao norte do Trópico de Câncer, até o Círculo Polar Ártico, ao sul do Trópico de Capricórnio, até o Círculo Polar Antártico, você tem 2 faixas temperadas, e é onde a maior parte do território europeu está, no caso da temperada do norte. Ao norte do Círculo Polar Ártico e ao sul do Círculo Polar Antártico estão as faixas polares, as faixas mais frias do globo, polar do norte, polar do sul. A faixa tropical é a mais quente e a temperada não é tão quente quanto a tropical e também não é tão fria quanto a polar. A gente pode determinar os climas da Europa de diversas formas e diversos critérios. Esse é um dos mais simples que tem e de fácil compreensão, é o que a gente vai abordar aqui. Então a gente tem o clima oceânico ou temperado oceânico, o clima continental ou temperado continental, o clima mediterrâneo, temperado mediterrâneo, polar e de alta montanha. No caso do clima oceânico, influência do Oceano Atlântico. Era para essa região que está aqui em verde na Europa, né? Então a gente tem o norte da Espanha, França, um pouquinho aqui da Alemanha, Dinamarca, Noruega, sul da Suécia, o Reino Unido, Irlanda, toda essa região aqui sofrendo influência das correntes quentes existentes aqui do Oceano Atlântico, que amenizam o frio que era para ser maior. Já o clima temperado continental, a gente tem a interioridade, ou seja, você está afastando do Oceano Atlântico, fazendo com que essa região fique com um clima bem mais marcado. As amplitudes térmicas aqui são maiores. Essa amplitude térmica a gente vai explicar um pouco melhor num gráfico ombrotérmico, que daqui a pouco a gente vai ver. É um clima mais seco e esse é um pouco mais úmido. Já o clima mediterrâneo, ou temperado mediterrâneo, sofre influência aqui do deserto do Saara, na África. Sopra ventos secos e quentes, fazendo com que
o clima que deveria ser um pouco mais úmido e um pouco mais frio, fique um pouco mais quente. Então, no sul da Europa, aí a gente tem Portugal, Espanha, sul da França, Itália, a gente tem algumas regiões aqui da Sérvia, dos antigos países da Iugoslávia, a Grécia. A gente tem esse clima mediterrâneo muito presente. A palavra Mediterrâneo tem a ver com o mar Mediterrâneo que aqui está. Esse clima às vezes é chamado de semiárido, tão seco que ele é por causa da influência do Saara. Já o clima polar, que aqui está ao extremo norte, pega Islândia, parte da Finlândia, parte da Suécia e também da Rússia, apresenta climas frios durante quase o ano inteiro, algum clima positivo aí durante o verão, mas a maior parte do tempo a gente vê climas com temperatura negativa. Já os climas de alta montanha têm a ver com as cordilheiras existentes na Europa. A gente tem aqui o Cáucaso, né? Os Cárpatos, os Alpes, Pirineus, os Alpes escandinavos, fazem com que essa região muito alta altere completamente o clima. Fica muito frio e também muito vento e um pouco mais seco, né? O clima geralmente um pouco mais seco. Esse aqui é um resumão do que a gente acabou de ver, né? A Europa com seus climas, predominância de um clima temperado, porque ele está localizado numa faixa temperada, e cada um desses climas tem o fator principal de atuação. Temperado oceânico, proximidade com o Oceano Atlântico. Temperado continental, a sua localização mais no interior do continente. Temperado mediterrâneo, sofre influências de massa de ar seco e quente proveniente do Saara, aqui na África. Alta montanha, altitudes elevadas, que são as cadeias ou cordilheiras existentes na Europa, e o polar, latitudes elevadas. Ou seja, vamos relembrar o que é latitude. Latitudes são valores das linhas dos paralelos que são traçadas de forma imaginária no globo. O Equador tem um valor de 0, então tem um valor menor. Vai acumulando valores na medida em que as linhas vão se aproximando do hemisfério norte, de 0 até 90. 90 é um número alto. A mesma coisa acontece para o hemisfério sul. Então, as regiões tropicais são de baixa latitude, porque está próximo do Equador. Médias latitudes estão nas regiões temperadas e altas latitudes estão nas regiões polares. Então, quando a gente fala em latitude elevada, significa que você está bem próximo ou nas regiões polares. Nós conseguimos fazer uma interpretação do clima através de gráficos. E tem alguns gráficos que são padrões mundiais, que são chamados de climogramas ou gráficos ombrotérmicos. É o que nós vamos ver neste momento. Eu trouxe um exemplo de gráfico para explicar os seus elementos, para a gente posteriormente entrar dentro da Europa. O gráfico tem um título, geralmente pode ser de uma cidade, pode ser de um estado, pode ser de um país, pode ser de um continente inteiro, pode ser do mundo, mas refere-se de onde que esse gráfico é. No caso aqui é Belo Horizonte. Tem uma linha horizontal aqui refletindo os meses do ano, de janeiro até dezembro. Numa das colunas existe a precipitação. Precipitação pode ser chuva, neve, granizo ou neblina. Aí você tem os valores em milímetros. Do outro lado, a gente tem as temperaturas em graus Celsius.
Por padrão, a linha existente no gráfico é a evolução da temperatura. E as barras existentes no gráfico é relativo à precipitação. Então, qualquer leitura que você fizer da linha vai ser nesse lado do gráfico, lado esquerdo do gráfico. As barras, os valores das barras serão do lado direito do gráfico, ou seja, são dois gráficos em um. E dessa forma você pode fazer uma interpretação muito legal, muito interessante do clima das localidades existentes aí. Vamos fazer um exemplo. Em janeiro, por exemplo, se eu quiser saber a média de temperatura de Belo Horizonte, eu vou fazer a leitura aqui à esquerda. Então, tem em torno de 23, 24 graus Celsius. Quanto que é a média de junho? Aí eu faço a leitura e vou observar que é 19, 20 graus Celsius. Se eu for em novembro, eu vou fazer a leitura aqui no pontinho da linha e vou verificar que é em torno de 23, 20 graus Celsius. Então, linha sempre na região da temperatura. Linha, temperatura. Barra vai ser a precipitação. As médias de precipitação, a leitura sempre fazer à direita. Então, em janeiro, se eu quiser saber quanto que em média chove em Belo Horizonte em janeiro, eu vou verificar aqui na barra, vou fazer a leitura aqui em torno de 290, 300 milímetros de chuva. Em junho, eu vou fazer a leitura aqui em torno de 10 milímetros de chuva. E se eu quiser saber de novembro, eu vou fazer a leitura aqui, 210, 220 milímetros de chuva. Falando da Europa, um exemplo do clima temperado mediterrâneo. A gente vai pegar uma localidade, uma cidade chamada Albacete, na Espanha. Então, como é que é a variação do clima? Como é que a gente faz a interpretação? Verão, por que é verão? Porque eu sei que esses meses aqui, ó, do meio do ano são de verão, porque são as temperaturas mais altas. Por que eu sei? Porque eu estou olhando a linha. Temperaturas mais altas, verão. Temperaturas mais baixas, inverno. Então, a gente percebe que, no caso das chuvas, são poucas por causa da influência dos ventos secos vindos do Saara. E as variações de temperaturas, em média no inverno 5 graus, isso aí é um frio, né, bem mais intenso do que os frios daqui do trópico, né? Mas no verão chega a ser tão quente quanto os daqui. E uma coisa interessante no clima temperado mediterrâneo é um dos únicos em que quando você está mais quente, chove menos. Apesar de ter as chuvas, né? As chuvas serem poucas, a gente tem verão menos chuvoso do que as outras estações. Comparando com o clima tropical, que chega no verão, no nosso verão, chover mais de 300 milímetros de chuva, em média 20, 40 milímetros de chuva, para nós isso é fichinha. Mas, no entanto, o nosso inverno, que é o tropical, chove muito pouco, chegando a ser menos do que se chove aqui. Agora, um exemplo do clima temperado oceânico, influência do Oceano Atlântico, com suas correntes um pouco mais quentes. A gente vai pegar Liverpool, lá no Reino Unido. A gente percebe que chove um pouco mais. As médias anteriores do clima mediterrâneo eram em torno de 20, 40 milímetros. Então a gente já tem em torno de 80, chove durante basicamente quase todo o ano. E chove um pouco mais no verão, um pouquinho mais. As temperaturas aqui já não são, no verão não chega em torno de 25 graus lá no Mediterrâneo.
aqui em torno de 15 e o inverno em torno de 5 graus Celsius. Já o clima temperado continental, que tem a ver com a interioridade, ou seja, o efeito continentalidade, a gente percebe uma diferença já, né? A primeira diferença é que as chuvas são um pouco menores, também com a predominância no verão. E aí sim, a gente vê a grande amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a mínima e a máxima. No temperado oceânico, essa amplitude, essa variação é um pouco menor, já que a amplitude térmica é bem elevada. Então a gente tem aí temperaturas já negativas em médias, em Kazan, na Rússia, que é o exemplo que a gente está citando para temperado continental, isso no inverno, no verão, em torno de 20. Para nós, do clima tropical, esse verão deles é o nosso inverno, para vocês terem uma ideia. E no inverno, quase sempre presença de uma precipitação em forma de neve. Clima polar tem a ver com altas latitudes, localizações no polo, próximos ao polo da Terra. A gente tem a variação de temperatura na maior parte do tempo, dos meses, abaixo de 0 graus. Tendo no alto verão 15 graus positivos. Isso aqui já é frio pra caramba, isso é verão lá. Imagina isso aqui, né? Chove, ou chove não, há uma precipitação maior no verão, menor no inverno, mas são baixas quantidades de chuva. Aí a gente tem um exemplo de clima de alta montanha que é muito variado de lugar para lugar. A gente pega uma estação de esqui lá na Áustria, Sonnenblick. A gente percebe que as temperaturas são bem baixas, né? É um lugar muito alto, então venta muito. Mesmo no verão, tem em torno de média de 5 graus positivo. E a precipitação é uma das maiores da Europa, mas a precipitação aqui é quase sempre em forma de neve. E outra coisa, a gente pode estar numa localidade, numa face de uma montanha, né, um lado de uma montanha, em que recebe pouco vento, recebe pouca umidade, então você pode ter precipitações muito baixas. No caso de Sonnenblick, ele está num lado de uma montanha que recebe muita massa de ar carregada de umidade e faz com que a precipitação fique muito alta, né, neste caso. Aqui a gente tem um panorama geral dos climas temperados, polar e de alta montanha, os 5 climas que nós vimos da Europa como exemplo, junto com o de Belo Horizonte, que é um clima tropical que não tem nada a ver. Aí vamos discutir algumas coisinhas, né? Albacete, na Espanha, com temperado mediterrâneo, a gente percebe que mais quente no verão, então a gente tem precipitações menores por causa da proximidade com o Saara. Aqui temperado oceânico e temperado continental. A gente percebe que as barras do oceano são maiores que o temperado continental, então é mais úmido esse temperado aqui. No temperado continental, você tem uma variação da curva, ou seja, a amplitude térmica é maior. A diferença entre a mínima e a máxima. Polar, climas muito frios, assim como o de alta montanha. Chamar a atenção, que aí já dou uma dica, que para a gente descobrir se o lugar pertence ao hemisfério norte ou ao hemisfério sul, analisando os gráficos ombrotérmicos, a gente vê a curvatura da temperatura voltada para cima. Se os meses começarem em janeiro e terminarem em dezembro em todos eles, que é o caso nosso. Então, a volta para cima
hemisfério norte. Então, todos são do hemisfério norte. A voltinha aqui do gráfico de temperatura está indicando para baixo. Então, hemisfério sul, lógico, Belo Horizonte, estamos no hemisfério sul. Uma outra coisa, quantidade de chuvas em ambiente tropical é absurda. 300 milímetros de chuvas é muito grande, é muito alta. É muito maior que qualquer um desses aqui, exceto na Áustria, lá em Sonnenblick, que no caso não é chuva, é neve caindo aqui. Aqui é chuva mesmo. E fazer, por último, né, fazer a associação dos gráficos com o mapa. A gente viu no Reino Unido Liverpool, que é o temperado oceânico, Kazan na Rússia, que está mais ou menos próximo aqui, alta amplitude térmica, um pouco menos de precipitação. Albacete, na Espanha, que é um clima mediterrâneo, um clima mais seco. E o verão bem parecido com o nosso. Sonnenblick, na Áustria, é um exemplo de alta montanha. E por fim, Ivalo, na Finlândia, a gente tem temperaturas aí quase o tempo todo negativas, precipitações baixas também. Estudem, fiquem em paz e até a próxima!